quero agradecer ao convite da Secretaria, que fez a mediação com a editora Moderna, lá, possibilitando então esse nosso encontro. Organizar, eu estava contando um pouco para a Natália, foi um exercício um pouco difícil fazer a pauta, porque eu fiquei em dúvida entre fazer uma oficina para a gente experimentar algumas atividades de leitura ou discutir a questão da leitura. E aí eu resolvi trazer um pouco de uma discussão, não vou dizer teórica, mas um refém mais conceitual sobre a leitura e depois ir sugerindo algumas atividades que vocês podem organizar e fazer, se é que ainda não fazem, em sala de aula. Eu acho que isso também é importante, que os encontros de formação precisam trazer sempre a sala de aula para o espaço da formação. Eu acho isso muito importante. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, que teoria é quando você sabe tudo e nada dá certo. E prática é quando as coisas dão certo e você não sabe por quê. O ideal é que as coisas deem certo e a gente saiba por quê, né? Senão a gente vai dando um monte de atividade, no final o aluno cansa, mas a gente não sabe bem quais foram, né, as intervenções didáticas ou as atividades que favoreceram isso. Eu espero que seja uma manhã gostosa, de conversa, não é uma aula, não é uma palestra, é um espaço para a gente discutir algumas coisas. Então eu vou propor de começar, pessoal, com uma apresentação, só o nome de vocês, com que turma cada um atua, e tem uma pergunta que eu quero que vocês fiquem muito à vontade para responder do jeito que vocês acharem melhor, que é, hoje, no dia de hoje, desde a hora que vocês acordaram, o que vocês leram? Se leram alguma coisa, o que foi lido? Tudo bem? Vamos começar? Pode ser por aqui? Pode. Você passa para trás? Eu sou a professora Rosângela, sou sediada lá no Rio, mas estou desde a pandemia na Secretaria de Educação para contribuir aí com vocês. Eu li uma frase do livro de sabedoria hoje, que dizia que a semana ia ser excelente. Amém. Amém. Que bom. Sou diretora de escola e no momento eu estou prestando serviço aqui na Secretaria de Educação. Leitura, eu fiz foi de rede social. Conversei com meu filho no WhatsApp e é isso. Obrigada. Meu nome é Thaís, sou professora de quarto ano de Genésio. E o que eu li hoje foi aqui, quando eu cheguei, eu li aqui a informação e o WhatsApp. E como a primeira coisa que eu li hoje foi ligar o celular, eu sou de São Paulo, lá da Zona Leste, e ligar o Waze para ver o tempo que eu ia demorar para descer, para depois começar a me arrumar para chegar aqui no horário. E essa é uma pergunta interessante, porque isso acontece sempre com todo mundo, né? A gente fala, o que você leu hoje, né? A gente já pensa na leitura da escrita, né? Mas a gente lê tudo, né? A gente lê o olhar da pessoa que está com a gente, né? A gente lê se o filho está bem, se não está. E o celular é uma ferramenta também importante na leitura, porque com o WhatsApp você manda bom dia para alguém, manda um recado. E eu quis trazer aqui para vocês hoje um texto que eu gosto muito e que eu acho que abre um pouco essa concepção de leitura também. Pode passar. Que não sei se vocês conhecem esse texto do Ricardo Azevedo, que é a aula de leitura. Então ele diz: a leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalhos é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no peito do cachorro, se é melhor tentar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre barco ou se vai lento.
também na cor da fruta e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso, vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ver um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Então, acho que esse é um texto que eu gosto porque relembra aquela ideia do Paulo Freire da leitura de mundo, não é? Então, às vezes, é muito importante que os estudantes aprendam a ler, né? A ler a palavra escrita, a ler diferentes gêneros que circulam em diferentes plataformas digitais ou impressos, mas também é importante que a gente fique atento para esse refinamento do olhar, não é? Às vezes, quando a gente fala por escrito, eu sempre digo que quando briga entre duas pessoas que vivem junto, marido, mulher, companheiros, devia ser por escrito. Porque quando a gente fala, às vezes a cabeça está quente, na hora você fala uma coisa, depois você não queria nem ter falado, aí já foi, né? E quando a gente escreve, aí a gente fala, pensa, né? Tem a chance ainda de apagar, às vezes não, né? Depende, às vezes está tão ágil no WhatsApp, que manda mensagem, ainda bem que agora tem aquele recurso, né? Isso foi uma maravilha. Isso foi uma maravilha, gente, já me evitou falar tanta bobagem. Tem ali um momentinho que é você reler aquilo que você disse e repensar, né? E quando a palavra é escrita, é difícil também a gente pensar. Às vezes a gente interpreta de um jeito e na fala da pessoa ela nem tinha aquele tom. Né? Às vezes a gente vai ler a palavra, o que alguém mandou para apontar para o outro e fala, olha só o que escreveu aqui, como se a pessoa estivesse brava, e às vezes não. Né? Então a gente tem que também ter essa questão, né? Esse cuidado com a questão da leitura. E eu escolhi. Pode passar. Então o que eu penso hoje, gente? Eu falei ontem também com a Natália, quando eu mandei a apresentação para ela, eu falei, eu estou parecendo aquela mãe que os filhos vêm só de vez em quando, e aí quando vem você quer fazer tudo. Você quer fazer o doce que mais gosta, a comida que mais gosta, arrumar a casa. Eu estava assim, colocando tanta coisa na pauta, que acho que a gente precisaria aí de uns 3 dias. Mas eu falei, deixa na pauta que tem referências de textos para lerem depois. Depois tinha mais coisa que eu queria colocar na pauta, eu falei, nossa, vai ficar muito grande para imprimir, deixei 2 QR Codes aí para vocês acessarem o material depois se vocês quiserem. Mas hoje eu queria discutir um pouco essa ideia das concepções de leitura que nós temos. Acho que principalmente quem já tem mais de meio século como eu, a gente vem de uma escola que ensinou a ler, escrever com a cartilha, mas que necessariamente não formou leitores. Às vezes eu vou em reunião de pais, né, às vezes em escolas particulares, sempre que alguém fala assim, mas eu aprendi a ler pela Caminho Suave e não tem problema nenhum, eu sou engenheiro, sou isso, eu sou aquilo. Que ótimo, né? Que livro você leu? Porque foi uma leitura focada em decifrar, né, como se a leitura escrita fosse um código. E nós somos filhos dessa escola. É mais fácil a gente fazer com os nossos alunos aquilo que fizeram conosco, porque isso a gente viveu concretamente, do que ter que fazer algo que a gente só viu teoricamente. Vygotsky, porque segundo Vallon, porque segundo Piaget. Se essa teoria que a gente aprendeu, em geral na faculdade foi assim, né, a teoria separada da prática, a gente aprende a ser professor quando cai na vida como ela é, né? É muito difícil a gente fazer esse exercício de implementar na prática o que a gente não viu. Então, acho que essa é uma questão também importante. Quem trabalha com formação de professores também sempre fala, é muito importante a gente ser cuidadoso. Porque às vezes a gente sai da sala de aula e assume uma ação formativa e aqui a gente está tão, às vezes, querendo trabalhar tanto a formação que às vezes a gente até esquece que a gente está lidando com adultos com experiência. Às vezes acontece que a gente ir para alguma ação formativa e parece que não está com a gente ninguém adulto. Então acho que esse respeito, né, às experiências, aos saberes é muito importante. Então a gente vai falar um pouquinho da concepção de leitura, que tem aí desde, né, dos parâmetros curriculares nacionais, os autores que eu trago como base para discutir leitura, acho que são autores que vocês já conhecem, Delia Lerner, Angela Kleiman, Emília Ferreiro também, tem uma série de outros autores que eu vou compartilhando aqui com
vocês, a Isabel Solé, que fala de estratégia de leitura. Depois vou falar um pouquinho, né, como é que a escola tem ofertado o trabalho com leitura, retomar de novo estratégias e hipóteses de leitura e quais leituras propor e como desenvolver a capacidade de leitura. Vou sugerir algumas atividades, vamos discutindo outras. Vocês fiquem super à vontade também para compartilhar o que vocês têm feito, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. E aí, eu vou começar aquela leitura do Ricardo Azevedo. Foi só para trazer, compartilhar um texto que dialoga com essa ideia de leitura de mundo, mas a nossa leitura inicial que eu escolhi hoje é um texto do Mia Couto, que é um escritor e biólogo moçambicano, muito conhecido já, e eu tirei esse não de um livro dele de literatura, ele tem um livro que eu gosto bastante, que se chama E se Obama Fosse Africano. É um livro que ele reuniu todas as palestras, ensaios que ele fez em diferentes lugares. Então esse é um dos textos que nós vamos ler hoje. Você pode. As armadilhas de dentro. A nossa tentação é sempre maniqueísta. A visão simples que separa os bons dos maus é sempre a mais imediata. Quanto menos entendemos, mais julgamos. A cilada maior é acreditar que as armadilhas, se existem, estão... desculpa, vou ler aqui porque ela não me atrapalha. É sempre fora, não é? Sempre fora de nós. Obrigada. No mundo que temos por cruel e desumano. Ora, por muito que nos custe, nós somos também esse mundo. E as armadilhas que pensávamos exteriores residem profundamente dentro de nós. Quebrar as armadilhas do mundo é, antes de mais nada, quebrar o mundo de armadilhas em que se converteu nosso próprio olhar. Precisamos de passar um programa antivírus pelo nosso hardware mental. Escolhi falar dessas ratoeiras interiores que nos convertem em nômades, deambulando entre ecos e sombras. Uma das primeiras armadilhas interiores é aquilo a que chamamos de realidade. Falo, é claro, da ideia de realidade que atua como uma grande fiscalizadora do nosso pensamento. O maior desafio é sermos capazes de não ficar aprisionados nesse recinto que uns chamam de razão e outros de bom senso. A realidade é uma construção social e é frequentemente demasiado real para ser verdadeira. Nós não temos sempre que a levar tão a sério. Quando Ho Chi Minh saiu da prisão e lhe perguntaram como é que ele conseguiu escrever versos tão cheios de ternura numa prisão tão desumana, ele respondeu: eu desvalorizei as paredes. Essa lição se converteu num lema da minha conduta. Ho Chi Minh ensinou a si próprio a ler para além dos muros da prisão. Ensinar a ler sempre é ensinar a transpor o imediato. É ensinar a escolher entre sentidos visíveis e invisíveis. É ensinar a pensar no sentido original da palavra pensar, que significa curar ou tratar um ferimento. Temos de repensar o mundo no sentido terapêutico de o salvar das doenças de que padece. Uma das prescrições médicas é mantermos a habilidade de transcendência, recusando a ficar pelo que é imediatamente perceptível. Isso implica a aplicação de um medicamento chamado inquietação crítica. A mais perigosa armadilha é aquela que possui a aparência de uma ferramenta de emancipação. Uma das ciladas é a ideia de que nós, seres humanos, possuímos uma identidade essencial. Somos o que somos porque estamos geneticamente programados. Ser-se mulher, homem, branco, negro, velho ou criança, ser-se doente ou infeliz, tudo isso surge como uma condição inscrita no DNA. Essas categorias parecem provir apenas da natureza. A nossa existência resultaria assim de um código genético, apenas de uma leitura de um código de bases e nucleotídeos. Essa biologização da identidade é uma capciosa armadilha. Simone de Beauvoir disse: a verdadeira natureza humana é não ter natureza humana. Com isso, ela combatia a ideia estereotipada de identidade. Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino programado nos cromossomos, mas a realização de um ser que se constrói em trocas com outros
e com a realidade envolvente. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras, mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamos-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros. Que lindo. Bonito isso, né? Alguém já conhecia esse texto? Acho que esse texto traz um pouco um diálogo com o texto do Ricardo Azevedo. Às vezes a gente tem lá alguns alunos que ainda não atingiram a base alfabética, que ainda não tem uma leitura autônoma, né? Mas que quando não está em casa, as meninas estão no lugar da mãe, né? Que lavam, passam, cozinham, fazem tantas coisas. Os meninos também, às vezes começam a trabalhar cedo para ajudar a família. E essa vida que eles levam exige muita leitura de mundo. Alguns assumem responsabilidades para as quais ainda não estão preparados. Então, acho que a gente, como escola, precisamos também ter um olhar para esses saberes. Por que esses saberes das nossas crianças, da classe trabalhadora, às vezes não são valorizados e a gente fica valorizando outras coisas importantes? Garantir o ensino da leitura escrita é fundamental, é um direito, mas a gente não pode esquecer, como a gente tem visto aí, pessoas que sabem ler, muitos diplomas tão importantes, sem compromisso com ninguém. Compromisso só consigo próprio, só com seus desejos, com as suas necessidades, sem solidariedade. Então, eu queria que hoje a gente começasse a pensar algumas práticas que a gente acabou assumindo muitas vezes, até sem pensar, porque exigiam, porque cobravam. E já que a gente acabou de fazer a leitura inicial aqui, eu queria ouvir um pouco de vocês. O que os nossos alunos aprendem quando a gente faz leitura inicial? Tem professores que às vezes fazem no final da aula, não importa, mas estou falando dessa leitura. Não a leitura que eu passo para fazer uma atividade, estou falando dessa leitura para ele ir se apropriando, dessa leitura que alguns chamam de leitura deleite, leitura por prazer. O que os nossos alunos aprendem quando nos ouvem lendo para eles? Então, por eu estar sendo na escola tempo integral, eu já começo com a leitura, porque a gente divide 2/5 anos, né? Então, língua portuguesa, todos os alunos vêm para mim. Os que têm menos dificuldade, os que têm mais dificuldade vai para outro professor. Então, a leitura de deleite. Então, todos os dias eu faço a leitura de deleite após o café. Só que eu faço assim, eu estou vendo o resultado. Na hora que eu estou lendo para eles vão vindo para o deleite. Daí eu pergunto para eles, o que vocês estão achando da leitura? Eu acho que é a vivência, o conhecimento. E eu trago todos os dias gêneros diferentes, leituras diferentes. E um dia, foi até bom, não sei se eu estou errado. Tem uma aluna lá que ela participa da escola, da igreja dela, ela participa de umas coisas lá. Então ela me traz um texto para ler, mas não foca na religião para você ler. Mas esse é um texto, então eu estou fazendo essa leitura também. Eu vou dizer, não pode, não posso ser isso, não posso dizer isso como professor, Então eu faço isso todos os dias de manhã. Eles têm esse hábito comigo. E à tarde volta a grade curricular. Daí à tarde eu peço que tenha a caixa de livros, que assim, não tirando dos postos para a gente, eles pegam os livros para eles lerem. Aí é livre. Mas todo dia eu direciono alguma leitura. Então, eu acho que o conhecimento, a vivência é importante. Por ser uma escola tempo integral, a gente faz a leitura constantemente. Eu acho que foi. Essa leitura da minha traz a igreja, eu não vou podar ela, não. Ela está trazendo sempre, eu estou lendo. Sempre é um texto filosófico simples, eu não vou muito à frente, não. As pesquisas de leitura no Brasil, e saiu ano passado o resultado, até trouxe uns dados aqui do retrato da leitura no Brasil. A maioria da população, os livros que tem em casa, primeiro é a Bíblia, que tem na maioria das casas brasileiras.
e o segundo é o livro didático. Então, às vezes a gente fala assim, tem professor que fala, meu aluno não lê porque ele é preguiçoso, não lê porque ele é desinteressado, não lê. Mas ele assiste, ele lê, ele lê as redes sociais, ele manda o WhatsApp, quer dizer, a gente tem que ver o que ele tem lido. E às vezes não lê porque não tem referência de ler. Né? Tem crianças que moram em famílias que o pai sabe ler, a mãe sabe ler, mas não são famílias como as de professores, né? Bota recadinho na geladeira, que assina revista, toda hora está com um livro na mão. Tem gente que, embora saiba ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita na frente das crianças ou junto com as crianças. Isso faz com que muitas crianças cheguem à escola, na educação infantil, por exemplo, sem saber o que a escrita representa e como a escrita representa. Para que serve a escrita? Então, eu brinco que isso está no kit da escola. A escola que precisa repertoriar. Quando a família ajuda, isso é muito bom, mas não é algo que a gente deva deixar para que a família faça. Né? O ideal seria que família e escola andassem juntas com objetivo comum, mas nem sempre isso acontece. Quem mais faz aí a leitura? Eu faço no final da aula. E como nós estamos preparando para o sexto ano, então é muito comigo. Então eu acabo fazendo no final da aula e eles já acostumaram a trabalhar o vocabulário. Então sempre alguma palavra nova. E aí a gente conversa bastante sobre, aí surge alguma palavra nova. Então vamos tornar o vocabulário de que palavra é essa, o que ela significa. Então nesses dias surgiu a palavra traquinas. E aí eu perguntei a eles, o que é traquinas? Tia, é a bolacha. Eu falei, tá bom, então vamos, lição de casa, vamos pesquisar a palavra traquinas. E assim, eles vieram assim com muita informação. E agora a gente está no Giramundo. Então eles estão trazendo assim muitas informações. E é muito bom, que eles sempre façam no final. Exato. Quem mais? Eu normalmente costumo trazer um texto de curiosidade. Então, esses dias eu li um texto porque tem um sobrenome. E aí, outro dia eu leio um texto sobre sorriso. Então depende muito do dia. E eles ficam loucos, ansiosos. E sempre me perguntam, então assim, tem que ter um tempo, de fato, para eles discutirem sobre o assunto, né? Porque ali aquele assunto vai, eles querem conversar, se deixar o dia inteiro sobre o texto, né? Muito legal isso. Eu acho que as três coisas que os três falaram até agora são interessantes. Para desenvolver o conhecimento, para desenvolver conhecimento de diferentes gêneros também, que diferentes textos se escrevem de diferentes formas. Eles só vão aprender isso, eles não virem que a gente lendo diferentes textos. Eu acho que quando ela fala do trabalho, ampliar o universo vocabular do estudante é muito importante. Aliás, tem uma coisa que a gente, quando era criança pequena, que a gente fazia, que a escola largou, que era uma coisa chamada glossário. É bem legal deixar num lugar, no caderno, reservado para glossário literário. E aí, então, a gente não sabia o que é traquinas, mas isso surgiu por causa de um texto, então vamos botar lá no nosso dicionário literário. E qual não só o significado do verbete total, mas qual é o sentido de traquinas naquele texto que foi lido. Porque às vezes a gente pega uma palavra do texto, tira e fala assim, deu, né? O que significa? Deu um sinônimo. E às vezes o sinônimo que o estudante coloca não está em convergência com o sinônimo no sentido do texto. Então essa ideia de ampliar o universo vocabulário é muito boa. Tem um ditado que diz que o nosso mundo, o mundo é do tamanho da nossa linguagem. Às vezes você vê pessoas que conversaram muito pouco, que vêm de família que dialogava pouco, que não frequentou escola. Você vê que são pessoas, para você tirar uma informação, você precisa ficar puxando, né? Você fala, bom dia, bom dia. Acho que vai sobrinho meu. Aí você fala, como é que foi seu casamento? A pessoa fala assim, casei. Casou como? Na igreja. Como é que era o vestido? Era branco. Aí você pergunta para uma pessoa que já está mais acostumada, aí ela quer contar tudo, o detalhe, né, o tamanho da casa, a cor. Quer dizer, ampliar o vocabulário é essencial. Então, essas coisas são... E criar no estudante essa expectativa da leitura. Se você coloca isso como uma atividade permanente, no final da aula, no meio da aula, no início, eles começam a pedir. Professor, o que você vai ler hoje? E hoje? Isso é muito bom. O que aconteceu na sala de aula foi muito interessante. O aluno falou assim para mim, professora, mas eu posso ler o livro? Eu falei, pode. Então agora,
não só eu leio, eles têm um cantinho da leitura, eles vão lá, escolhem um livro e eles brigam, falam assim, não, eu vou ler amanhã, não, porque vai ler. Então eles levam um livro para casa, eu falo, leva para casa, dá uma treinada e tal, e aí quando chega o dia eles se apresentam, e aí eles adoram, áudio, incentivam quem tem um pouco mais de dificuldade. Aí surgiu uma outra ideia do meu aluno, professora, a gente pode ler nas outras salas também? Falei, pode. E aí nós escolhemos algumas salas que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. E aí eles foram ler também nessas outras salas. E foi interessante que um dia eu perguntei, né? Ele fez a leitura em outra sala. Aí eu falei, Antônio, explica agora para eles, o que você faz? Aí ele repetiu uma frase que eu falo. Olha, pessoas, nós chamamos alunos de pessoas. Olha, pessoas, a leitura é treinamento. Então, assim, eu fiquei assim, falei, olha que graça, né? Então, eles gostam muito, assim, dessa atividade. Acho que você, desculpa, qual é o nome? Adriana. A Adriana fala uma coisa fundamental que eu acho que às vezes a gente esquece, de ensinar como é que é o comportamento leitor. Tão importante quando ensinar como é que são diferentes textos, ler diferentes gêneros, ler fábula, ler conto, ler notícia, ler o recado, ler bilhete, ler convite. Eu tenho aquela variedade, eu leio artigos de opinião, leio contos de assombração, eu leio de tudo, mas ensinar como é que se comporta um leitor. Eu acho que quando a Adriana fala assim, ele até me imitou, ele falou, olha pessoas, leitura é treino, leitura em voz alta é treino mesmo. Porque quando a gente era criança pequena, era aquela coisa, o professor entrava na sala, né, acho que, sei lá, não estava bem, possuída, abre o livro na página tal, começa você. Quer dizer, a gente tinha que ler em voz alta, um texto que a gente não leu antes, um texto que a gente não conhece. Para a professora, na frente dos amigos, era muito mais uma atividade de avaliação de leitura do que de leitura. Porque quem, gente, no mundo, quem vai ler um político que vai ler um discurso, um paraninfo de formatura que vai ler, alguém que vai à igreja, vai fazer uma leitura, todo mundo ensaia antes. Todo mundo ensaia antes. Aí a professora que ainda está ensinando os alunos a ler, alunos que ainda não têm autonomia leitora, tem que ler um livro que ele não teve tempo de ensaiar. E o que a gente fazia? Olha como existe vida inteligente na cabeça das crianças. A gente ficava contando para saber qual parágrafo ia cair na gente, para a gente tentar entender antes. E aí a professora fala, Paulo, você está conversando, continua aqui. Se eu quero que a criança tenha uma experiência de leitura exitosa, positiva, eu tenho que fazer, tá bom. Então você quer ler? Então você vai levar esse livro para casa. Você vai ler para o seu pai, para sua mãe, para o cachorro na frente do espelho. Olha, quando você for ler, fica com a posição ereta, não pode pôr o livro para esconder a cara. Né? Olha, se a gente abaixa assim, isso muda o tom da voz, olha, cabeça para frente, respira, vai com calma. Ele precisa conhecer a pontuação do texto, as palavras do texto. Então, a chance dele ter uma experiência exitosa e querer ler mais, né, os alunos estão brigando para ler em voz alta, significa que as experiências estão sendo positivas. Né? Porque na nossa experiência, tem gente até hoje que tem vergonha de ler, medo de ler, porque passou uma situação de vexame. Né? Sobre o significado da palavra no texto, estou trabalhando, transformando letra de canção em conteúdo no projeto Leitura. Aí nós trabalhamos a música Cidadão, de Zé Ramalho. E lá tem uma parte que diz assim, por que eu deixei o norte? Aí nós fomos para a geografia, que o norte era esse, né? Para eles identificarem se era a região norte mesmo. E fui mostrar para eles que era a região nordeste. E por quê? Porque o verso em seguida diz, lá a seca castigava, e do pouco que eu plantava tinha direito a colher. Então, se parece mais com o nordeste ou com a região norte. Nós fomos lá nas duas regiões, foi muito legal. Então, essas partes do aluno saber que palavra é essa, qual é o significado, né? Porque se nós não tivéssemos trabalhado isso, a criança ia pensar, é a região norte, é o Amazonas. Exatamente. Ou isso norte de direção, né? Sim, também. Exato, porque você tem o Brasil e o que está para cima ali é norte ou sul. Você também pode fazer essa divisão, né? Mas como tem uma região chamada norte, essa discussão é importante. Né? Aqui a gente entende que ele usou o norte como uma região, né, do topo do país, mas o lugar onde ele fala, que é a seca, né, o sertão. Onde é o sertão? Né? Então,
tem pessoas que são, né, nordestinas e sertanejas, e tem nordestinos que não são sertanejos, porque moram no litoral. Acho que isso, às vezes uma letra de uma canção, eu gosto muito de trabalhar com canção, adoro, acho que dá bom trabalho. Assim. Quem mais quer comentar? Aqui, respondendo a questão inicial, né, que nossos alunos aprendem quando fazemos a leitura inicial, o inicial, ao final, como a senhora falou, eu elenquei aqui que nós oportunizamos as experiências leitoras e as referências leitoras também. Por quê? Quando a gente está aí enveredando apenas pelas redes sociais, que é o que está mais fácil para a criança e para a família, a gente vê aí uma redução mesmo no vocabulário, a gente vê aí uma inserção de muitas gírias e os significados mesmo da palavra, as experiências leitoras de verdade. A escola tem a responsabilidade de oportunizar. Quando o professor vai para a sala de aula e ele prepara uma aula com essa leitura e oportuniza isso para as crianças, muitas vezes eles se sentem um pouco frustrados, porque meus alunos eles não avançam em leitura, vamos chamar o pai para conversar e tudo. Aí a gente chama a mãe e fala, ele vem para a escola, mas lá em casa todo mundo teve essa dificuldade. No eu dá aquela pausa. E aí eu falo assim, você lê e escreve? Então a gente tem aí uma grande população que passou pela escola e não se apropriou da linguagem escrita e não viu significado nessa linguagem. Então, quando a gente dá sentido com as letras das canções, como os professores sempre falaram, quando a gente dá sentido a aprender o significado das palavras, quando a gente traz algum fato do dia a dia, né, para discutir em sala de aula e transforma aquele texto em algo que serve para a prática do dia a dia, a gente ressignifica as questões da leitura, da importância da leitura e da escrita na escola. E esses meninos, eles são os portadores desses textos e levam para casa deles. Porque muitas vezes, lá na casa, ninguém sabe ler nem escrever, mal escrevem não. E aí a gente chama a mãe para cobrar do filho que ele estude, mas ela mesma não abandonou a escola porque não viu o significado nela. É uma questão para a gente pensar, né, refletir sobre, e aí a gente afinar os nossos passos lá na condução dos saberes escolares. Eu até pedi aqui um inicial, não sei se pode ser que você tem no chat, porque ela falou uma coisa que eu acho importante a gente estar atento. Isso é uma mãe que fala, uma mãe com baixa escolaridade ou sem escolaridade, que não legitima a leitura escrita por um valor. Porque muitas vezes essa mãe foi uma mãe que também a escola deixou à margem, muitas vezes, né? Mas veja, a mãe fala assim, mas lá em casa todo mundo é assim. Nós temos que pensar qual é a nossa concepção, gente, de educação. Quando eu ouço alguém dizendo, e às vezes o professor fala assim, ele tem dificuldade de leitura, olha, mas eu dei aula do irmão dele, é assim, o irmão é assim, a mãe é assim. O que está por trás dessa ideia, gente, é o inatismo. É a ideia de cada um é para o que nasce. É a ideia de que filho de peixinho, peixinho é. Nós somos educadores. A gente deveria, né, perceber onde é que às vezes a gente derrapa nessas concepções. Ninguém nasce pronto para o que é. Ninguém nasce para ser bandido, para ser escritor, para ser analfabeto. Quer dizer, existe um aparato interno, sim, mas a gente trabalha com a ideia do interacionismo. Então, inatismo é uma ideia de que já está inato. Quando chegar a hora, ele vai despertar para ser bom, para ser ruim, para ser estudante, para ser o que for. Ninguém nasce pronto para nada. Né? Então, o inatismo é essa ideia, o pai tem dificuldade, a mãe tem dificuldade. Isso não está na genética, gente. Se a criança nasceu perfeita, né? É igual uma criança quando vai aprender a falar, quando ela nasce. Se ela nascer sem nenhuma deficiência, como é que ela aprende a falar?
falando, imitando, ouvindo pessoas falarem, pessoas falando com ela. Então ela tem um aparato interno, mas se não houver relação, interação com o meio, essa criança não vai aprender a falar. Né? Então uma ideia é o inatismo. Uma mãe ter essa concepção, eu entendo. Agora um professor ter essa concepção, eu já acho complicado. Né? A não ser que tenha alguma deficiência que limite a capacidade. Aí é outro caso. E às vezes tem gente que, em vez de estar com o pé no inatismo, está com o pé no empirismo. O empirismo é o contrário do inatismo. No inatismo, o conhecimento que ele vai ter já está lá dentro e conforme ele vai se desenvolvendo, aquilo pula para fora. Né? Às vezes a gente fala assim, essa menina aqui, olha, ela não sabia nada, de repente deu um estalo. É inatista, gente. Parece que o saber estava lá, quando chegou na idade certa, está madura. Né? O empirismo é o contrário, é como se a gente fosse que nascesse uma página em branco e aí é o meio que faz a gente, que também é outra ideia muito preconceituosa. Né? Porque aí, então, se a família é uma família de pessoas analfabetas, então, olha, quer ver um ditado popular que expressa bem o empirismo? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é porque eu estou numa família que as pessoas não leem, não sabem ler, que eu estou condenado. Né? Então, vejam, por que surgiu a ideia estou fazendo uma coisa muito simplificada aqui, né? Mas por que a gente fala de interacionismo? Que é o aparato que a gente tem interno com a relação com o meio externo. Essa junção, essa interação que a gente aprende. A gente tem a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas experiências e a gente tem a interação com o mundo, a interação com o meio. Com o meio é tudo, né? É o mundo, é o ambiente, são os materiais, são as pessoas, são os exemplos. Então, acho que essa coisa que você falou é muito importante. O professor precisa ensinar a ler, mas ele também precisa mostrar para esse aluno como é que se comporta um leitor. E acho que aí tem um nó, porque quem não lê não forma leitor. Ninguém dá o que não tem. Como é que você desperta no outro a paixão pela leitura se você mesmo não tem? Né? Se você mesmo recebe lá uma mensagem com 3 parágrafos e fala, Deus me livre, muito grande, não quero ler. Isso às vezes acontece até nos ATPCs, embora, vou abrir um parênteses, que às vezes o que vem realmente dá vontade de não ler. Mas eu digo assim, às vezes a gente lê um livro que alguém fala que é muito bom, você fala, meu Deus, não estou de página, não dá tempo. E a gente gasta 4 horas por dia, às vezes, olhando redes sociais. Eu também olho, adoro, acho que faz parte, mas acho que é só para a gente ir pensando nisso. Acho que dentre as coisas que vocês falaram, eu acho que é importante o professor ter muita objetividade quando ele faz essa leitura, ele saber o que essa leitura que ele faz, se eu tenho consciência e faço intencionalmente a leitura, eu consigo fazer intervenções didáticas que façam o aluno refletir mais sobre essas leituras. Garantir esse momento de conversa, como eles falaram, deixá-los falar se gostou do texto, se não gostou do texto, o que achou, o que entendeu. Isso é muito importante, porque ajuda a modelizar o comportamento leitor. Evidencia uma coisa importantíssima também que a Solange falou, que eu acho que a gente não pode deixar passar. Os alunos precisam aprender, 4º e 5º ano, que a linguagem que se fala é diferente da linguagem que se escreve. E aí tem um nó, porque quando eu escrevo no WhatsApp, muitas vezes eu não uso a linguagem que se escreve, eu uso a linguagem que se fala. Do mesmo jeito que às vezes eu falo a linguagem que se escreve. Isso dá um nó na cabeça. Por quê? Porque depende para quem eu estou falando. Depende para quem eu estou escrevendo. Por isso, como ela falou, é uma preocupação. Se a única referência de leitura e escrita que eles têm é o WhatsApp, vale tudo abreviado, eu ponho muito com MT, eu abrevio, eu não escrevo as palavras totalmente, eu uso um monte de emotion em vez de usar palavras, não é? Então eles vão perdendo esse repertório vocabular, que ajuda inclusive a desenvolver, né, as capacidades superiores lá, como falava o Vygotsky. Então eles só vão perceber, eles escrevem o texto e falam, daí, né, eu fui na praia, foi uma legal, porque foi uma barata. Eles estão escrevendo do jeito que eles falam.
Quando eu ouço meu professor ler bons textos, sempre, ele começa a perceber. Eu posso até falar, amanhã a gente vai na praia, mas se eu estiver escrevendo um texto, amanhã iremos, amanhã nós vamos à praia. Quer dizer, muda a linguagem. Então, essa é uma experiência importantíssima. Apresentar diferentes gêneros do discurso, acho que vocês falaram isso, né? Com diferentes textos, aprimorar a capacidade de leitura e escritora. A escola, durante muito tempo, deixou mais a escrita como atividade principal do que a leitura. Agora, pensem comigo, na vida como ela é fora da escola, o que a gente faz mais? A gente mais lê ou mais escreve? A não ser algumas profissões que a pessoa tem que escrever, mas em geral a gente lê muito mais do que a gente escreve. E aí a escola que quer desenvolver a capacidade leitora manda a gente escrever mais do que ler. As duas coisas são muito importantes. E diga que diferentes textos são escritos de diferentes formas. Eu não escrevo, olha, quando a gente era criança pequena, no livro didático tinha assim, carta. Aí aparecia uma carta, ensinava a estrutura da carta. Toda carta tem a data, a cidade, a data, a saudação, o assunto, a despedida e a assina. Isso é a estrutura da carta. Aí mostrava uma carta e a gente já falava para o aluno, agora escreve uma carta. Só que eu escrevo carta de amor do mesmo jeito que eu escrevo uma carta de solicitação de emprego? Não. Quer dizer, não adianta ensinar a estrutura, embora a estrutura seja a mesma, a linguagem, os recursos que eu uso para escrever uma carta de amor, sei lá, coisa antiga, né? Ninguém acha que hoje em dia mais escreve carta de amor. Mas você poderia beijar com batom, passar perfume, usar aumentativo, usar diminutivo, usar gíria, depende do amor, né? Xingar, vai saber. Agora, quando você vai escrever uma carta para solicitar um emprego, você não vai usar a mesma linguagem. E às vezes a gente dá um modelo de carta e fala, não ensinei carta, passa, vamos outra coisa. Né? Ensinar como é que esses textos circulam em diferentes contextos. Isso é importante. Isso a gente também aprende quando a gente está ouvindo a leitura. Tem um livro maravilhoso que se chama, é uma coleção, assim, um é Listas Maravilhosas, outro é Cartas Extraordinárias, que traz cartas de pessoas importantes, brasileiras, que não foram brasileiras. E a linguagem é muito interessante, você começa a ver como é que as cartas de amor são, mesmo quando elas são formais, como é que elas são diferentes, né, das cartas assim, do dia a dia. E tem um sobre listas também. Nesse de listas tem inclusive as listas que o Walt Disney fez quando ele queria dar nome para os 7 anões. Todas as listas, até chegar naquela decisão dos nomes, todas as que passaram. Tem o Einstein, uma lista horrível também, que o Einstein não se dava bem com a mulher, ele escreveu para ela uma lista de coisas que ela devia fazer. Que ela só poderia conversar com ele se ele lhe dirigisse a palavra. Olha isso. Você vê que cara bom para escrever dos outros. Mas eu acho que ainda era demais. Ela nem isso podia fazer, porque devia ser horrível conviver com a pessoa. E ele falava um monte de coisa, que ela não podia sair sem ordem dele. Era uma lista, ele escreveu justamente uma lista de obrigações. Depois eles acabaram se separando. Né? Foi muito longe, né? Mas acho que para a gente entender, né, que muitas mulheres vivem hoje, que isso historicamente, né, como se construiu, teve tempo que isso era normal, né? A ampliar o universo de vocabulário, promover encontro com a diversidade humana, desenvolver o artesanato intelectual, que é essa capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de estabelecer relações, de criar hipóteses, de checar essas hipóteses. Então isso é bastante interessante. E principalmente, dali para baixo, quando eu começo com as afirmações do Ricardo Pedro, eu falo sobre ler literatura. E aí, essa ideia de que é preciso ser leitor para formar eleitor, é preciso ler literatura para ir além do conhecimento oficial, consensual. O bom da literatura é que ela traz questões que a escola às vezes quer jogar para debaixo do tapete. Questões mais espinosas, mais difíceis. A literatura, os temas, né, tocam em temáticas que a escola às vezes esquiva. A literatura nos ajuda a pensar, inclusive, sobre coisas que a gente ainda nem sabe direito. Então, acho que é muito importante garantir mesmo essa diversidade de textos literários, em prosa, em verso, e também textos não literários. Trabalhar com essas esferas, né, de circulação. Tem esse livro da Michelle Petit, Ler o Mundo,
E é tão bonita essa passagem, ela conta, né? Olha só, o menino observava sua professora mergulhado em um livro. Intrigado, ele se aproximou dela e fez a seguinte pergunta: tia, por que você está lendo se você já sabe ler? Olha o que está por trás, né? De que quem já sabe ler não precisa ler mais. Foi um pouco aquilo que a cartilha, né, fez com a gente. Você decifra a letrinha B com A, B, B com E, B. Aprendeu a ler, então agora só usa quando for necessário. Tá? Então, qual é a concepção de leitura hoje? Hoje é modo de dizer, né? Já faz tempo. Quando a gente vai ao mercado, por exemplo, a gente faz uma compra, depois chega no caixa, passa lá, aquela máquina lê o código, não é isso? Vai aparecendo o preço. A máquina que lê o código, ela não sabe se o que a gente está comprando é para comer, se é para beber, se é para limpar a casa. A máquina só está checando o preço. E quando a gente acha que ler é decodificar, é como se eu fosse uma máquina. Eu junto os pedacinhos, mas eu não estou entendendo nada. Não sei se alguém que trabalha com a educação de jovens e adultos. Eu trabalho bastante com a EJA, produção de material para a EJA. Os adultos que se apoiam só na decodificação são aqueles que ficam olhando, então, por exemplo, vai ler e faz assim. Vocês já devem ter visto. R-E-D, eu, tô, tomar, tomando, tô, a, com C, conceber, conceber, concepção. Daí, quando chega no fim da linha, você fala: o que você leu? Não sei. Por quê? Porque a única estratégia, e o nome é desse, a única estratégia de leitura que esses alunos estão usando é juntar pedacinho com pedacinho. E ler não é só decodificar. Quem acreditou que ler é decodificar não virou leitor. Virou essa pessoa funcional, que às vezes assina o nome, consegue ler alguma coisa, mas ainda não tem uma leitura, né? Então, a concepção que a gente trabalha de leitura, se ler não é decodificar, o que é ler? É atribuir sentido. E essa definição é uma definição tão difícil da gente aceitar, que se a pesquisa fosse feita, você entende, em vez de perguntar se você sabe ler, perguntar se você entende tudo que você lê, a gente ia ter um grande percentual da nossa população que não é leitora. Olha, de acordo com os dados do último censo do PNAD, nós temos no Brasil 52% da população com mais de 25 anos não tem ensino médio. Pensem nisso, gente. Mais da metade da nossa população com mais de 25 anos não tem ensino médio. E eu nem estou discutindo aqueles que têm o diploma, mas que tiraram daquele jeito, a gente sabe. Às vezes pagando, porque não podia fazer a EJA, foi lá e pagou e comprou. Então a gente ainda tem muito o que fazer nesse sentido de leitura. Então ler é compreender, é construir sentidos, é atribuir significado. Se eu leio e eu não entendo o que eu li, eu não li. Essa é a definição que a Adélia Lerner dá para a leitura, que a Isabel Soler dá, que a Emília Fineiro, que a Ana Teberowski, que esses autores, né, em geral, Angela Kleiman, que também é uma excelente escritora sobre leitura, é a definição que dão para a leitura. E o Frank Smith, que tem um livro que cai em geral aí nos concursos, falando nisso, o concurso foi ontem, né? Alguém prestou o concurso? Ah, não, aqui tem alguém que foi de dois, que é, né? O da prefeitura estava super concorrido lá. Realmente, ultimamente, a carreira está desalém. O Frank Smith diz que nós lemos com o que temos atrás dos olhos. Não são os olhos que lê, senão uma pessoa cega não leria. Né? A gente lê a partir do nosso conhecimento de mundo, das nossas experiências, dos nossos saberes e do nosso repertório. Quanto maior o repertório dos alunos, das meninas, dos meninos, maior a capacidade que eles têm de interpretar textos. Então, toda leitura fora da escola, hoje quando eu perguntei para vocês se vocês leram alguma coisa? Sempre uma leitura intencional. Eu quis ir lá buscar uma palavra do dia, né? Seja uma palavra religiosa, uma palavra de conforto. Eu quis olhar na internet para saber de onde para hoje, quais são as notícias, se aconteceu alguma coisa
coisa grave, eu quis ler a mensagem que alguém me mandou e mandar uma outra mensagem também. A leitura fora da escola, ela sempre tem uma intenção. Quando chega na escola, a gente lê que o professor manda, não tem intenção. O que você está lendo? Não, estou lendo porque ele mandou. Então, a Adélia Lerner, naquele livro Ler, Escrever, o Real, o Ideal, o Possível, ela diz, não é possível ler na escola. Porque a intencionalidade da leitura, muitas vezes, ela não existe. A leitura vira uma obrigação. Eu leio porque a professora mandou, nem sei porque eu estou lendo. Isso mata já o desejo, a curiosidade, que é o que move, né, todo leitor para as leituras que faz. Então, olha, vamos ler juntos em voz alta? Vamos lá, 1, 2, 3. De acordo com pesquisa de uma universidade inglesa, não importa a ordem das letras de uma palavra. A única coisa importante é a primeira e a última letra. Seja o certo. O resto pode ser uma bagunça total. E você ainda pode ver sem problema. Isso é porque nós lemos cada letra isolada, mas as palavras como um todo. Vocês só conseguiram ler esse texto porque vocês não decodificaram. Porque se vocês fossem juntar letrinha por letrinha, vocês não teriam conseguido ler. Porque vocês iam lá, D com E, D, depois A, O, AOR, AOR, que do, com. Quem ficou decifrando, achando que ler é só decifrar, vejam, gente, a decifrar é uma estratégia de ensino importante, mas não é a única. Os olhos, quando vão ler, eles saltam, eles não olham letra por letra. Por isso que nós, que somos leitores fluentes, vocês já perceberam que às vezes vocês estão lendo tão rápido que vocês leem errado, porque o cérebro antecipa que é uma palavra, e aí quando você vai ver é outra, né? Você dá uma derrapada. Quanto mais fluente é o leitor, mais antecipações, que é uma outra estratégia de leitura, ele consegue fazer. Não é? Então, se eu quero desenvolver no meu estudante a fluência leitora, eu não posso ficar só focando na decodificação. E a mesma coisa, se para interpretar um texto, eu dependo do meu conhecimento de mundo, eu dependo dos conhecimentos prévios que eu tenho, às vezes o aluno vem, né, lê o texto, vai lá, pergunta, o professor fala, não entendeu? Vai lá, seca e vai ler de novo. Dependendo do texto, gente, se fosse um texto de matemática, eu fui uma aluna medíocre de matemática. Dependendo do texto, se eu tenho baixo conhecimento prévio sobre o assunto, só em conseguir ler as palavras não quer dizer que eu entendo. Quando eu tenho muito conhecimento prévio sobre o assunto, isso favorece a minha leitura. Por isso que quando a gente vai ler para o aluno na leitura inicial, final, no meio do dia, é importante que eu dê muitas informações sobre o que eu vou ler. Ai, pessoal, eu li um poema, achei tão interessante, falei, não, tem que levar para a minha turma. É tão divertido. Olha, eu vou ler para vocês porque eu li, eu adorei. É do José Paulo Paes, é deste livro. Ele nasceu no interior de São Paulo. Quanto mais informações eu dou para o contexto, eu estou ajudando o meu aluno a interpretar mais. O que os nossos professores faziam quando a gente era criança pequena? Não falava nada, é prova. Então, vai ler o texto. Responda. Você não sabia de onde tirou, quem escreveu, quando escreveu. Esse texto circulou aonde? Foi numa revista, no jornal, foi num livro? Isso tudo faz diferença. Foi escrito para quem? Para o público em geral? Para um público específico? Em que ano? Em que situação? Então, acho que essas são, falando do poema, tem um que os meus alunos adoraram, que acho que é do José Paulo Paes, chama Cemitério. Vou falar dos estrofes só, que eu me lembro. Era uma vez uma pulga chamada Cida. Descontente da vida, tomou inseticida. Era uma pulga suicida. Esse som de C, né? Parece um... O outro é assim. Era uma vez um leão chamado Augusto. Deu um urro tão forte que morreu de susto. E aí vai. E nessa época, os alunos adoraram, eles quiseram produzir uns assim. A gente fez. E aí, como o poema chamava Cemitério, eles faziam, para cada poema que eles foram criando, eles faziam uma cruz. Aí ficou parecendo umas coisas de cemitério. A diretora entrou e olhou aquilo, depois ela me chamou e falou, nossa, o que é aquilo?
coisa horrível, cemitério. Não, você não entendeu. É porque era um poema de um livro que ela achou que eu estava, sei lá, que passou pela cabeça dela. É remarcável, né? Deus me livre. A pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, ela está numa religião lá, que é sei lá o quê. Então, só eu só interromper, mas assim, agora eu fico curiosa. Em relação a nós, primeiro, falarmos a nossa impressão sobre o texto, né? Às vezes eu faço um exercício inverso, porque muitas vezes eles ficam viciados exatamente na minha reflexão e no meu sentimento em relação ao texto. Então, por vezes, eu os deixo ler, você tem que ler. E aí, o que vocês sentiram? Sim, não, mas muitas vezes eles ficam nessa expectativa de saber o que eu sempre senti. Exatamente. Então, eu costumo treinar muito também esse exercício inverso. Primeiro, a sensação que eles tiveram, né? E aí sim eu leio da minha forma, né? E aí eles vão querer também uma outra forma de leitura. Aí depende. Se você está com crianças que têm pouco repertório leitor, eu acho importante, quando eu digo para eles, olha, eu li um poema, eu achei tão lindo, eu já estou dizendo mesmo, eu gostei tanto, achei que vocês iam curtir, eu estou querendo engajar os alunos na leitura. 4º e 5º ano, que já tem, já sabe, já gosta de leitura, você não precisa fazer isso. Mas acho que às vezes depende, tudo depende da situação. Tem um livro da Angela Kleiman que chama Oficina de Leitura. E ela diz justamente isso. Às vezes é bom você logo ler o texto, sem dar nenhum parecer e deixar depois vir. Mas que é sempre importante o professor também dar um parecer. Olha, gente, achei essa leitura tão curiosa, aprendi tanto lendo. Por quê? Porque eu estou mostrando para o meu aluno as modalidades de leitura. É importante que o meu aluno perceba que ler para se emocionar é diferente de ler para seguir uma instrução. Se eu quero ler uma receita de bolo, se eu fui no médico e ganhei uma receita do médico, eu tenho que ler para seguir direitinho. Se eu quero melhorar, eu tenho que tomar o remédio, naqueles horários, naquela medida. Ou se eu quero fazer um bolo, eu comi um bolo na casa da Natália, achei uma delícia, ela me manda a receita, eu vou ler para seguir e fazer igual se eu quero fazer igual. Certo? Agora, ler para seguir uma instrução é diferente quando eu vou no médico ou vou numa fila e eu fico lendo para passar o tempo. Isso que também é importante que a Adélia Lerner diz. O aluno precisa aprender que diferentes textos são lidos de diferente forma. Por isso que às vezes a gente fala de leitura deleite, nem todas as leituras são deleite. Mas essa é uma outra discussão, tem um texto bacana de uma amiga minha sobre isso, eu mando para a Helena, essas coisas que eu falei que eu mando depois, sobre leitura deleite. Eu estou fazendo a leitura crítica de material da Global, que é para a EJA, que vai sair. A Global já tem 2 prêmios jabutis do material da EJA e está fazendo a atualização agora, depois de 12 anos, vamos lançar uma nova coleção e eu estou fazendo a leitura crítica. E aí as autoras queriam botar uma sessão do material que era assim, ler por prazer. E toda a leitura nessa sessão ia ser literária. E aí eu falei, eu não concordo com esse nome. Porque tem gente que lê notícia, tem gente que adora ler jornal e lê por prazer. Tem gente que gosta de ler dicionário, tem um colega que coleciona todo tipo de dicionário, tem gente que gosta de ler a Bíblia, quer dizer, a gente não pode, tem gente que não tem prazer em ler poema, não gosta, tem gente que não gosta de crônica, tem gente que não gosta de romance, e aí ficou uma briga, gente, até agora elas não mudaram o nome não. E eu falei, olha, vocês estão dando uma ideia para os estudantes da EJA errada, que por prazer a gente só lê literatura, inverso em prosa. E a gente lê muita coisa. Quando você entra no Instagram, você lê um monte de coisa lá, dá risada, também é prazer. E que gênero é aquele? Um livro de piadas, por exemplo. Um livro de piada, tem gente que adora. Meu pai, que era muito devoto, Romeiro, de Nossa Senhora Aparecida, todo ano que ele ia lá, ele comprava aqueles almanacs. Ele adorava almanac, lá tinha piada, cruzadinha, vida dos santos. Nossa, ele lia, relia, colecionava. Tem gente que adora ler horóscopo. Aliás, tem uma atividade de horóscopo muito engraçada, que você vai lendo 2 semanas o horóscopo. Eu já fiz isso com os meus alunos, para eles verem como que tá. E eles começam a ver, olha professora, a mesma coisa que apareceu um monte para câncer, hoje aparece. Mas é o mesmo texto, igualzinho. Inclusive tem um relato do Moacir Esquia, que quando ele começou a ser escritor, ele foi trabalhar no jornal e falou para ele assim, olha,
ele queria escrever crônica. O jornal falou, não, eu tenho cronista, a única coisa que eu posso te dar aqui é a sessão de horóscopo. E ele aceitou, ele falou que ele não entendia nada de horóscopo. Eu não estou desprezando, não, né? Tem muita gente que acredita, mas estou dizendo para fazer as leituras, né? Do que vai acontecer e tal. Vamos lá. Bom, a gente às vezes acha que ler é só ler. Então, vamos ler aí. É uma imagem. Quem conhece já não conta, hein? Pratica o silêncio. Eu mandei jogar a caneca fora assim ontem. Porque eu fui pegar na água. Como fica coisa quebrada em A casa? moça Né? lavou, guardou e jogou fora. Ah, eu também jogo, eu não gosto de coisas assim. Mas meu marido não jogou, viu? Porque eu fui pegar de manhã e tava lá. Foi só para te contrariar. Quem jogou fui eu hoje. Eu brinco, né? Então usa você, ela assim. Ó, gente, ó, vou dar uma dica para vocês, tá? Porque não falei nada do contexto de produção do texto, então vou dando dicas para vocês irem levantando as hipóteses. É um anúncio publicitário. Vocês acham que pode ser um anúncio do quê? Do café. Café, pode ser da xícara. Pode ser um docinho também. Esse café é tão bom que ele pode ser tomado de qualquer maneira. Esse café é tão bom que ele pode ser tomado de qualquer maneira. Ah, é verdade. Olha, esse café é tão bom. Qualquer lugar ele pode ser tomado. Uma madeira impermeável. Ah, é verdade. Pode ser também. Esse açúcar é um açúcar que a gente usa aqui? A gente usa quadradinho. Onde usa? Vocês já viram alguém usar esses quadradinhos de açúcar em algum lugar? Aí comprei quando casei, que era chique. Né? Quando você casa, você põe na casa, arrumadinho na mesa, depois, minha filha. É verdade. Quando a açucareira, né, nos séculos passados, a açúcar era tão caro, vendia nos quadradinhos. Não era igual hoje, que a gente pega uma trouxa de açúcar jovem, não, nos quadradinhos. Né? Os países europeus ainda usam muito isso. Vou dar mais uma informação para vocês. Pode ser um chá. Pode ser um chá. Ah, pode ser um chá preto, é verdade. Boa ideia, vai ter mais café. Agora eu vou dar mais uma informação. É anúncio de uma cafeteria. Bom, se é uma cafeteria, provavelmente é do café. Muito bem. Mas por que a xícara está desse jeito? Alguém quer ir numa cafeteria e pegar uma xícara assim? Porque o bom café não depende da xícara. Ah, boa ideia. O bom café não depende da xícara. Ah, isso é ótimo. Né? Eu brinco. Quando você quer fazer um bom, pratique o silêncio. Mas tem pessoas que. Aqui eu já vi. Tem pessoas. A colega falou assim, mas tem pessoas que gostam de tomar café na xícara, como eu. Ah, eu gosto de café na xícara também. Agora que eu gosto tanto de café, eu vou comer em qualquer lugar. Mas assim, se tiver quebrado, eu já mando trocar. Ah, sim. Então, bom, é leitura, né? Bom. Vejam, esse é o exercício. As hipóteses, a gente leu, está lendo o texto, né? Porque a gente tem linguagem verbal e não verbal. A gente está levantando, acionando todos os nossos conhecimentos. Eu vou dar mais uma informação. Eu falei que era um anúncio, falei que era anúncio de uma cafeteria, agora eu vou dar uma outra informação importante. É o anúncio da cafeteria do Museu do Van Gogh. Ah, tá. Van Gogh, museu e café, pronto. Olha só, ali embaixo, ó, Van Gogh e museu. Mas por que qual a relação da xícara quebrada, sem orelha, com Van Gogh? Ele cortou. Olha, para ler esse texto, não é saber juntar letra. Isso é conhecimento prévio. Se alguém não sabe quem foi Van Gogh, pode passar. É ótimo. Quem não sabe quem foi Van Gogh, que na verdade ele decepou mesmo a própria orelha, não vai saber qual a relação da cafeteria. Como ele não tem uma orelha, a cafeteria faz uma propaganda com a xícara também sem orelha. Mas esse é um conhecimento, quem não sabe sobre arte, quer dizer, a gente lê o mundo a partir dos conhecimentos que a gente tem. Então, às vezes, a gente quer que o aluno leia uma palavra que ele nunca usou. Eu lembro a primeira vez que meus alunos leram, e que a gente escreve pouco, que a gente não tem no nosso repertório mental. Quer dizer, eu vou perguntar, eu vou falar rapidamente para vocês e pensem como é que escreve essa palavra, ojeriza, que é nojo. Ojeriza. É com J ou é com G? J. Ojeriza. E esse za é com S ou é com Z? Z. Vocês têm certeza?
Como a gente, pode procurar. Como a gente nunca escreveu, a gente não tem no nosso repertório mental essa palavra. Às vezes o aluno, a gente dá um ditado para o aluno de palavras que ele nunca escreveu, nunca ouviu. E ele erra e eu falo assim, olha, coordenadora, a Fatiminha tem uma novinha de mamãe. Essa menina tem problema. Eles querem tudo errado. Vai pro relatório. E quando está alfabetizando, prestem bem atenção nisso. Quando a criança ainda não tem competência para ler, ela copia palavra por palavra. Então ela vai copiar lá, o menino, ela olha o menino, N, depois no E. Então no começo a criança escreve tudo certo, porque ela está muito dependente da letra. Depois, quando ela começa a ficar mais esperta e ler sozinha, ela lá fala, faça um desenho. Ela escreve, faça com 2 S, um desenho, porque ela lê e ela dita para ela. E quando ela dita para ela, ela para de olhar. Aquele professor que fala assim, fulano era tão bom, agora eu não sei, aconteceu algum problema. Está errando justamente porque ele está se apropriando do sistema de escrita. Isso deveria ser visto como positivo. Agora ele bate o olho, ele já lê e dita para ele, mas quando ele dita para ele, ele escreve com o som que está, porque ele ainda precisa. Por isso que quando a criança atinge a base alfabética, eu não estou dizendo que ela está alfabetizada, eu estou dizendo que ela já entendeu que o sistema de escrita é alfabético. Porque eu abro a boca para falar, por exemplo, Uruguai. Eu abro a boca uma vez para falar Uruguai, mas para escrever eu preciso de 4 letras. Percebe? Então, o processo de alfabetização demanda um trabalho bem sistematizado depois que ela chega à fase alfabética, de ortografia, e a leitura ajuda muito nisso também. Bom, estratégias de leitura, o que são? Vejam lá, são recursos que todo leitor usa, vocês que já são leitores, fluentes há muito tempo, aqueles que estão começando a aprender a ler e escrever, todo mundo faz uso das estratégias de leitura. A decodificação é uma estratégia de leitura, mas não é a única. Eu também faço seleção. Eu bato o olho, eu falo, parece, eu já sei, se parecer uma receita. O título, eu vou olhando para os indexadores que o texto tem. Né? Às vezes tem uma ilustração, às vezes tem um título, às vezes tem um subtexto, às vezes tem um quadro, às vezes tem uma... Isso tudo vai me ajudando a interpretar o texto que eu estou lendo. Então, são recursos que a gente usa para dar sentido ao que a gente lê. As estratégias de leitura são de natureza procedimental. Então, vamos lembrar lá, né? Voltando, quem estava no curso lá da orientação, quem fez o curso comigo da orientação de estudo ano passado? Pouca gente, tá. Quando a gente vai ensinar os estudantes, nós professores, tem conteúdos que são factuais, que é memória, tem conteúdos que são procedimentais. Procedimental é aquilo que você aprende a fazer fazendo com a ajuda de quem sabe. Conceitual é aquilo que você precisa entender, analisar, refletir, comparar, adicionar conhecimentos prévios. E factuais, tudo bem? Os conteúdos factuais são a memória. Quando eu digo que as estratégias são procedimentais, quer dizer que o meu aluno, quanto mais situações de leitura ele for colocado, mais ele se apropria de diferentes procedimentos. Então, as estratégias, eu quero que o meu aluno desenvolva estratégias de leitura, eu tenho que colocá-los em situação de ser leitor, de ver comportamento leitor, de ler diferentes textos, de observar como esses textos são lidos. Quanto mais eu leio, mais procedimentos de leitura eu desenvolvo. Tudo, tem uma gama de... A gente fala que as principais estratégias, né, para ler é a seleção, a inferência, a antecipação, a decodificação. Mas quando o aluno vai lendo, ele vai desenvolvendo isso. Não adianta eu dizer para ele o que são as estratégias ou os procedimentos. Ele precisa experimentar. Então, conteúdos procedimentais é aquilo que ele aprende a fazer fazendo. Se eu estou alfabetizando, vamos usar o exemplo da alfabetização. Vamos supor que eu peguei uma turma que ainda não lê ou não escreve autonomamente. Não é importante saber dar nome para as letras? Por isso que a gente põe um alfabeto lá e fica mostrando, A, B, C. A gente não faz isso? Se eles não decoram, não memorizarem mesmo qual é a letra A, qual é a letra B, eles não vão
aprender a ler e escrever, gente. A gente fala ler o alfabeto, mas é modo de falar, porque na verdade ninguém lê o alfabeto, a gente só lê palavras. Quando a gente fica fazendo isso, a gente está dando nome às letras. As crianças estão nomeando o alfabeto. Esse é o A, B, C, D. Nomear o alfabeto é diferente, né? Bom, então isso é factual. Eu quero que ele memorize o nome das letras. Tá. Só memorizar as letras, saber dar nome para as letras, é suficiente para alfabetizar alguém? Nós temos alunos aí que sabem dar nome às letras e não sabem escrever. Tem que ensinar a escrever. Vejam, ensinar a fazer a letra A, fazer a letra B é procedimental. Cópia, é ensinar a copiar, ensinar o que é margem, né? Situações onde a cópia faz sentido, ensinar a fazer a grafia das letras da maneira correta é muito importante. Tem aluno que está chegando no quarto, quinto ano, vai fazer o A, faz uma bolinha, uma perna para lá, uma perna para cá, não tem letra legível. Ensinar a fazer a grafia corretamente também é muito importante. Olá, tudo bom? Quanto tempo? Prazer é meu aqui estar com vocês. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Bom dia. Vocês estão em excelentes mãos. Nossa, vocês valorizem essa professora, que foi a maior dificuldade de conseguir trazê-la. Porque ela é muito famosa. Ah, não sou não. É assim. E eu vi o material, está maravilhoso. Certo? Eu que agradeço o convite, a acolhida. Sempre foi muito bem recebida aí. Ela já teve uma formação com professores online. Agora, e essa vez a gente exigiu que a Moderna trouxesse arte. Nos terceiros e quartos anos. Quarto e quinto. Quarto e quinto. É. Legal, muito bom. Estão gostando? também é assim, né? Eu vou assistir à tarde. Gente, boa formação para vocês. Mas eu vi, ela fez um material perfeito. Eu li toda a sua pesquisa. Muito bom. Está de parabéns. Nós usamos, inclusive da outra vez, nós usamos até no concurso para selecionar os professores. Nossa. Responsabilidade. Não, mas você é ótima. Aproveite bastante, viu, gente? Que é uma oportunidade única. Tudo isso, Solange? Na parte da tarde eu vou assistir. Tá? Se Deus quiser. Vamos torcer. É uma emergência, né? Esse professor aqui é muito bom. Ele já contou nos experiências. Então, é de português também. Beleza. Obrigado a você por ter vindo. Então, eu estava te contando, se eu quero que alguém aprenda a ler e escrever, a memória faz parte, se eu não sei nem quais são as letras, não sei, eu tenho que aprender a fazer a grafia. Agora vejam, se a gente focar, quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, nossos professores investiam nesses dois procedimentos, factual e procedimental. O que a gente mais fazia? Decora e copia, decora e copia, decora e copia. Só que para alguém aprender a ler e escrever, só trabalhar essa dimensão factual e conceitual e procedimental é suficiente? Não. Nós temos alguns copistas que não sabem ler e escrever. Por quê? Porque para alguém aprender a ler e escrever, além da dimensão factual, além da dimensão procedimental, ele precisa entender o sistema de escrita. É a dimensão conceitual. Ele precisa entender como o sistema de escrita alfabética funciona. Ele precisa entender que existe uma estabilidade da escrita. Toda essa relação, que letra eu uso, quantas letras, em que ordem essas letras vão aparecer. Né? Por que Maria, eu sempre vou escrever do mesmo jeito, primeiro o M, depois o R, depois o E. Quer dizer, isso ele só vai aprender se a gente garantir situações onde ele reflita sobre o sistema. As crianças que ficaram com práticas, submetidas a práticas que só valorizavam a questão factual e procedimental, viraram copistas. A gente precisa garantir essa dimensão conceitual. Mas se eu quero alguém que mais do que aprender a ler e escrever, se eu quero formar um leitor competente, crítico, eu
eu tenho que investir na dimensão atitudinal. Ele precisa aprender como um leitor se comporta. Veja, quem gosta de ler mesmo, a Bienal do Livro é um lugar que a gente é péssimo para quem gosta de ler. Quer dizer, é bom para você ver o seu autor, para você conseguir autógrafo, né? Mas não é um lugar onde você vai com sossego para escolher um livro, para conversar com o livreiro. Aliás, todos os livros que eu já comprei na Bienal são os que eu nunca li. Porque eu comprei de alegria, achei que, né? Esse está vendendo, esse é best-seller, você fica ansioso, compra um monte de coisa. Quer dizer, ensinar o comportamento leitor é ensinar isso mesmo. O que eu olho no livro, o que eu leio na orelha, a sinopse, o que alguém falou. Agora na internet tem vários booktubers, né, que eles chamam, que são pessoas que indicam livros, discutem livros. Esses são exercícios fundamentais. Se eu quero formar um aluno leitor, eu tenho que trabalhar todas essas dimensões. Aí você pode dizer assim, Valquíria, então eu vou trabalhar, hoje a atividade é factual, hoje é procedimental. Não, quando o aluno está aprendendo, isso tudo está junto. Ele reflete, ele também memoriza, ele faz o procedimento, a atitude. Eu, professor, quando vou dar minha aula, é que preciso pensar, hoje a minha intervenção com a minha turma vai ser conceitual. Hoje a minha atividade de leitura e escrita é para refletir sobre o sistema. Eu sei, para eu mediar, modular as minhas intervenções. Hoje a minha atividade vai ser procedimental. Tem aluno que está fazendo as letras de qualquer jeito, depois está ficando com uma letra ilegível. Hoje o meu foco, a minha intervenção, quando o aluno está escrevendo, está tudo misturado. Procedimental, factual. Mas o professor precisa, para planejar as intervenções que ele vai fazer, a gente precisa ter clareza, porque quem acha que vai ensinar tudo, não ensina nada. Hoje eu vou fazer uma roda de leitura, porque eu quero trabalhar a dimensão atitudinal, quero que eles gostem de ler, quero que eles queiram me ouvir lendo, quero que eles coloquem a leitura como um hábito, né, para essa dimensão estética, que é a dimensão do sentimento, né? O que eu sinto quando eu ouço um poema, quando eu leio um texto que eu gosto, quando eu leio uma pessoa que falou uma coisa. Às vezes a gente lê uma coisa e fala, gente, eu nunca pensei desse jeito, mas é isso que eu sinto, né? Está falando o que eu pensei, né? Então acho que isso é muito importante. Então veja, as estratégias de leitura são procedimentais. Quanto mais atos de leitura o nosso aluno faz, mais estratégias ele aprende. Então algumas estratégias: seleção, inferência, antecipação, checagem e decodificação também. Né? Inferência, eu falo, eu acho que é uma receita. Quer dizer, quando eu começo a entender o que são estratégias de leitura, eu sei que é possível o meu aluno ler mesmo antes de saber ler. Porque eu não leio só as letras. Eu olho para a formatação do texto, eu olho se ele tem algum indexador, eu vou buscando pistas, né, que me ajudam a ler. E também tem as hipóteses de leitura. Vejam, as estratégias de leitura são procedimental. Agora, as hipóteses são conceitual. É aquilo que o meu aluno acha que dá para ler, aquilo que ele entende, aquilo que ele consegue ler. Então, a gente tem que diferenciar hipóteses de leitura e estratégias de leitura, que acho que é um pouco do que a Cristiane falou. Tem vezes que eu não falo nada sobre o texto, porque eu vou deixar meus alunos levantando hipóteses. Né? O que pode ser? Que texto é? O que vocês acham? Eu acho que é o que, olha, as ideias que temos sobre o que pode ler, as soluções que o estudante encontra quando ele precisa ler o que outra pessoa escreveu, e se é o que ele escreveu, ele já sabe. E evoluem de acordo com as oportunidades. Quanto mais variada a situação de leitura, mais ele fica esperto nessas hipóteses. Pode passar. Agora eu trouxe para vocês. Vamos lá, quais são as hipóteses de leitura? Quem conhece não conta, hein? Rosa era o seu nome, e como a mulher dos meus sonhos, aquela de quem nunca saberei todos os segredos, e para quem sempre terei uma história nova. Era misteriosa, elegante, cheia de enigmas. Suas linhas perfeitas escondiam-lhe muito bem a idade. Muito se contava a seu respeito. Grandes aventuras, viagens perigosas, todos na ilha a conheciam. Não resisti e fui ter com ela. E desde a hora
que deitei os olhos em suas doces curvas, não descansei mais até que fosse minha. Vamos lá, as hipóteses de leitura. Está falando do quê? Escrevendo para uma pessoa. Escrevendo para uma pessoa. Quem mais? Uma mulher? Está falando de uma mulher? Quem mais tem outra hipótese? Sentimento de uma pessoa. Sentimento de uma pessoa. Quem escreveu está expressando sentimentos. Sim. A meu ver. O que mais? Eu acho que o sentimento dele sobre uma mulher, não para uma mulher. Ah, tá. Os sentimentos de quem escreveu, né, do narrador, sobre uma mulher. Alguém tem uma outra hipótese diferente dessa? Sim, então. Pode dar mais uma aí. É o começo desse livro, 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Almir Klink, que ele fala de uma canoa. Não parece que é de uma mulher? Tem até o nome de uma mulher. Eu vou ler. Eu conheci ele pessoalmente, Valquíria. Ele é uma figura. Ele fala menos de coisas assim, interpretar mesmo que ele fala. Eu não perdi. Ele tem uma palestra. Agora eu vou ler de novo e vou ler um pedacinho a mais. Rosa era seu nome, e como a mulher dos meus sonhos, aquela de quem nunca saberei todos os segredos e para quem sempre terei uma história nova. Era misteriosa, elegante, cheia de enigmas. Suas linhas perfeitas escondiam muito bem a idade. Muito se contava a seu respeito, grandes aventuras, viagens perigosas, todos na ilha a conheciam. Não resisti e fui ter com ela. E desde a hora que deitei os olhos em suas curvas, não descansei mais até que fosse minha. Pertencia a um velho pescador, e não foi fácil fazer entender a minha súbita paixão. Depois aparece assim, Rosa, nona, que é em números romanos, linda e encantadora canoa de nobre madeira, a calve, 9 metros talhados. Então, é interessante, né, fazer justamente isso com os estudantes. Olha que maneira poética, ele está falando de uma canoa. Canoa para ele é como se fosse um amor entre, né, duas pessoas. Ele fala de uma maneira apaixonada. Então essa é uma forma da gente também, do que será que trata, né? Se a gente tivesse com as crianças, podia só ler e falar, olha, a capa do livro, quem foi a pessoa, né? E ir fazendo, dando também informações sobre o contexto de introdução, quando esse livro foi escrito, por quê, né? Falar das experiências que ele fez. E essa questão da literatura, ela permite isso que a Michelle Petit fala, né? Ao longo do caminho, qualquer que seja a cultura que os viu nascer, os humanos têm sede de beleza, de sentido, de pertencimento. Eles precisam de figurações simbólicas para sair do caos. E eu acho bacana que ela fala assim, eles têm sede de beleza. Essa é a dimensão estética. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Né? Quem não gosta de conversar, de conhecer o outro? E a escola, às vezes, a gente fica tão preocupado com os objetos de conhecimento, com objetivos de aprendizagem, a gente quer fazer um derrame de conteúdo na cabeça das crianças e a gente não faz a parte que é desenvolver essa sensibilidade, né? Essa escuta para os sentimentos, para as emoções humanas que são tão importantes. A leitura é emancipadora, né? Então, vamos fazer. Só vou ouvir alguém que quer falar. As crianças gostam de brincadeira, então uma proposta interessante são as brincadeiras com as palavras, né? Então eu estava em casa, ocupada, fazendo algo importante e a minha netinha querendo conversar, querendo brincar. Eu peguei e comprei um livro de piadas. Aí eu deixava ela ler os livros de piada, estava em processo de alfabetização, né? Enquanto eu estava fazendo minhas coisas. Aí ela leu para mim, vovó, ela começava a ler as piadas em voz alta. E eu fazia de conta que estava entendendo tudo. Só que a minha frequência mental estava em outro lugar. Ela falou assim, Joãozinho, falou a professora, Joãozinho, você tem 2 balas.
Se você ganhar mais 2, você fica com e Joãozinho, contente. Não vai ir não, é? Não vai ir não, é? E piada é ótimo, ainda mais para trabalhar a pontuação, né? Se você não lê a pontuação adequada, né, você fica falando. Então, essas brincadeiras com palavras encanta e chama atenção para essa importância, né? Da gente se apropriar da leitura, da gente gostar de ler. E aí vai escolher o que mais gosta, né? Pessoal, fazer uma pausinha para ir ao banheiro, tomar um café, rapidinho. Eu aumentar um pouquinho o ar, porque ela vai ficando gostoso. Tá frio. Tá muito frio, gente. Então, pessoal, o número de leitores no Brasil, na penúltima para a última pesquisa, diminuiu. Agora, quando eles perguntam para as pessoas que não leem, por que elas não leem, essa é a parte que eu queria chamar a atenção. Olha, 4% declara que não sabe ler. Eu digo sempre que o número deve ser maior, porque tem aqueles que acham que tem vergonha de dizer que não sabem ler, né? Mais 4% se declaram, então, que não sabem ler, 19% dizem que leem muito devagar, em geral, porque ficam juntando letrinha por letrinha, né? 13% disseram não possuir concentração suficiente para a leitura. A gente aprende a ler lendo. Se a escola não fomenta essa prática, você não forma leitores. Não é do dia para a noite, é igual ginástica, né? Tem que acostumar. Depois 9% afirma que não consegue entender o que eles leem. Então, acho que esses dados, eles dizem muito para a escola, que não entendem. Bom, tem os 4% que não conseguem ler nada, depois tem os 19% que dizem que não lê porque leem devagar, 13% afirmam que não tem concentração e 9% que não compreendem. Deve ser um índice maior. Mas as pessoas dizem que, acho que tem essa coisa de vergonha de dizer, eu não vou dizer que eu não consigo entender. Os dados de analfabetismo funcional, porque assim, eu não lembro a fonte, mas teve uma aula que a gente fez em 2021, enfermeiros em 2022 na unidade, em que falava que os dados de analfabetismo funcional no Brasil eram de 70%. Ah, sim, pessoas que não entendem não entendem. Aqui é os percentuais que foram entrevistados para uma pesquisa, né? Pode passar. E isso é porque a gente tem uma história, vou pedir para a gente ler de novo juntos em voz alta. A escola trabalha em interpretação de texto muito assim, ó. Vamos ler juntos? Isabel estipulava o povo e o harmonia a carne. Alberto não pintarucava pôs nem penas, porque Isabel e Carmen custodiam línguas. Agora me responde. Quem estipulava um povo? Isabel, certo. Por que Alberto não pintarucava pôs nem penas? Isso, certo, muito bem. Última pergunta. Por que Isabel e Carmen custodiam? Certo. A gente trabalha em interpretação, chama isso de interpretação de texto. Esse texto nem tem sentido, não dá para interpretar, mas a gente trabalha assim, porque a gente fica dando perguntas de localização de informação explícita. Eu nem preciso interpretar para conseguir responder. Então, com esse tipo de atividade, a gente não ensina a interpretar texto mesmo. Pode passar? Então, pela leitura, uma das coisas que eu acho importante é mostrar para os alunos, que acho que é um pouco do que quem relatou aqui como faz a leitura já faz, mostrar que diferentes textos circulam ou são lidos de diferentes formas. Ó, a gente pode se emocionar por meio da leitura. Pode passar mais rapidinho. Pela leitura podemos nos informar, pela leitura podemos passar o tempo, podemos compartilhar, pela leitura podemos lembrar, chorar, nos humanizar, pode passar. Pela leitura a gente segue instrução, né, quando a gente quer uma receita. Pela leitura a gente busca paz interior, quando o nosso espírito está um pouco conflito. Pela leitura a gente aprende, a gente lê para estudar. Mas é diferente. A forma como eu costumo agir quando eu quero ler para estudar não é a mesma de quando eu quero ler para me emocionar, por exemplo. Eu vou estudar, em geral, para um lugar claro, eu grifo, eu anoto, até o procedimento físico muda.
literária, na esfera científica, escolar e acadêmica, jornalística, publicitária, política, profissional, jurídica e midiática. Acho que a gente tem que garantir pelo menos que esses gêneros, né, para que as práticas de leitura que existem fora da escola venham para dentro da sala de aula. E aí uma atividade que eu sugiro, que eu vou compartilhar com vocês, é essas temporadas de leitura. Então a gente pode criar por mês ou por semana temporadas de leitura. Hoje é dia da crônica, fazer uma temporada de leitura de crônica. É um gênero bem bacana, eu gosto muito, em geral eles também gostam, Um pouco de poesia, pode ter temporada de poesia. Depois, leitura de notícia, né? Fato ou fake. Trazer também algumas coisas que circulam na internet para falar com eles. Ó, vocês estão dando like para coisa que não é verdadeira. O que isso acontece? Acho que isso também tem a ver com esse senso crítico, né? Que a gente precisa instituir. Contos de amor sem fim. Uma temporada de quem tem medo de assombração. Ler para crer, para ler artigos científicos voltados para criança. Quem conta um conto aumenta um ponto. Para ler contos, uma vez, contos de fada. Então, acho que a gente pode criar essas temporadas de leitura, seriam bem interessantes. Pode passar. Pode repetir, pode passar. E aí, registrando a leitura. Uma coisa que eu fazia com a minha turma do 5º ano era isso. Deixava um mural na sala com os dias da semana. E aí, a cada leitura que a gente fazia, eu ia discutir com eles a modalidade. Então, essa leitura a gente leu aqui para quê? A gente leu para se divertir. O que a gente leu para se divertir? Um conto de artimanha, por exemplo, lá, aqueles contos do Pedro Malas Artes, Sombra de Pedra. E aí a referência do material lido. Quem foi o autor, se foi um livro, se foi uma revista. Ensiná-los a organizar também a referência da leitura, né? Na terça, lemos para nos informar. Aí eu coloco qual foi o texto, de onde eu tirei, quando foi escrito. E fazendo assim, lemos para nos emocionar, lemos para seguir instrução. Isso ajuda indiretamente os alunos a irem percebendo que diferentes textos são lidos de diferentes formas. Porque a Délia Lerner diz que a gente não é possível ler na escola, que a escola manda ler só de 2 jeitos. Ou é leitura silenciosa ou é leitura em voz alta. Então, a gente também ensina o procedimento leitor. Vocês podem compartilhar com os professores, que eu estou vendo que eles estão... Pode, é para vocês. Eu fiquei lá. A gente está certo que precisa de uma semana para experimentar. Mas é muito bom. Revisão e análise de texto bem escrito nos ajudam. A gente às vezes pega aquele texto mais ou menos, põe na lousa para fazer a revisão, e é importante isso, para melhorar a escrita. Mas também é importante ler um texto bem escrito e pensar por que esse texto é gostoso de ler. Né? Por que esse texto da Clarice Lispector, por exemplo, Festança na Floresta, por que ela escrevia tão bem? Que recursos? Qual é o estilo? Né? Tem um texto que ela fala assim, vou te contar um segredo. Nossa, captura qualquer um, quem gosta de ouvir uma fofoca? Quem não sabe o segredo? Quer dizer, isso, eles precisam saber quais são os recursos, o que deixa um texto gostoso. Ficar repetindo toda vez a mesma palavra no texto não é legal, cansa. Isso que a gente aprende observando um texto bem escrito, eles começam a levar para a produção dele, isso é importante também. Diário de leitura. Aqui é uma ideia deles escreverem todo dia que o professor faz, que eles escrevam pelo menos uma linha sobre o que eles acharam no texto. Eu acho que essas coisas é importante a gente instituir. Eu também tenho um diário de leitura. Vou até ler aqui para vocês como é que eu faço o meu. Esse aqui é de 19/3/2009, faz tempo, hein? Eu li um livro do Daniel Pennac e escrevi. Daniel Pennac foi um mau aluno. Difícil acreditar que esse escritor tão renomado tenha sido, como ele mesmo disse, perseguido pela escola. Em seu livro Diário de Leitura, o autor conta a sua trajetória escolar. Não é possível não se envolver com os relatos apresentados. A marca que a escola deixou em Pennac está repleta de dor, humilhação, desesperança, frustração. Em um dos trechos, o autor afirma que chegou a acreditar que até o seu cachorro aprendia mais depressa do que ele. Todo mundo aprendia mais depressa que eu. Eu era aquele que não aprendia. Quantos meninos e meninas estão se sentindo exatamente assim? Provavelmente milhares, mas ficam me perguntando, quantos superarão tal histórico tornando-se
tão felizes como ele? Quantos? Quer dizer, você vai ensinando o estudante a cada coisa que lê, escrever nem que seja uma linha. E isso não é material para o professor corrigir, porque como é um diário de leitura, fica no campo daquele diário íntimo. Você não manda o aluno escrever um diário e vai ler todo dia, a não ser que ele peça. Então, acho que essa também é uma forma de ensiná-los a comentar sobre o que eles leem. Eu achei bárbaro, porque assim, eu introduzi agora no segundo bimestre exatamente isso, né? Mas a sua ideia de ter um caderno para isso, muito mais. Eu acho que aí a gente lê caderno. Mas aí, como eu pensei, eu falei, vai ficar solto no caderno, né? Porque eles leem, aí eu falo, quero que vocês registrem, para entender a percepção deles. Sim. Mas aí o que eu fiz? Eu imprimi fichas de leitura, né? Para que eles me entregassem ali, depois a gente, né? Eles gostam de ler, então eles vão lá na frente, vão ler sobre o que eles. Mas muito bacana. Eu acho que eles têm uma prática, né? De escrever. E a gente, como professor, também começar a fazer os livros que a gente lê, os textos que a gente leu, fazer as nossas impressões. Isso ajuda a tirá-los daquela coisa. O que você achou do texto? Legal. Aí eu fiz um passaporte de leitura, ainda não falei para eles, né? Para que eles vejam o tanto que eles leem. Isso é legal. O final de tudo, né? Mas isso é muito bacana. Olha quanta coisa você leu. Exatamente. Isso é muito legal. Eu tive uma professora fundamental, mas acho que antigamente os professores podiam pedir aos pais que comprassem livros de leitura, né? Ela me deu aula na época terceira e quarta série. E ela tinha o costume de fazer assim, ela pedia 2 livros por aluno por semestre. Aí ela passava 30 livros para a sala e dava um mês para leitura. A partir dali, um dia sim, um dia não, cada um ia lá na frente e contava a história do seu livro inteira. E ela abria para discussão, as crianças faziam perguntas para a gente sobre os livros, começava um debate sobre a história. Então, eu acabava lendo 30 livros. E eu lembro que eu li livros porque o amigo foi lá na frente falou tão bem, que eu quis ler. Aí, quando acabava o semestre, ela oportunizava com o consentimento dos pais a troca. Aí, no segundo semestre, ela solicitava um novo livro, porque a gente já conhecia aquelas 30 histórias. Vai engajando, né? Muito legal. Esse aqui é uma coisa que é um jogo, gente, que eu faço, tipo o jogo da memória, sabe? Eu entrei no catálogo, eu tenho, porque eu sou do tempo que eu tinha os catálogos que as editoras deixavam com a gente, né? Isso aqui. Então eu recortava a capa, vinha a capa, miniatura e a sinopse do livro. Igual a sinopse de quando você quer assistir Netflix, você vai lá ler aquele trechinho. Escrever sinopse, gente, é uma coisa muito difícil, porque você tem que escrever com poucas palavras, deixar o outro com vontade de ler e não pode contar o final, não pode dar spoiler, né? Então, olha, esses eu capturei da editora Moderna e capturei o catálogo que está online. Então, o que eu faço? Imprime a capa separada da sinopse. Aí você embaralha tudo. O aluno tem que ir lendo a sinopse e imaginar qual é a capa. Às vezes é super fácil, às vezes não. Aí depois que lê a sinopse, aí lê o livro e depois fala, agora você produz uma outra sinopse diferente dessa. É um exercício super requintado, complexo, que envolve leitura, produção textual, que é bem bacana. Tem uma, aqui eu tenho com um amigo meu, a gente faz um clube de leitura uma vez por mês, e para a gente comentar, a gente faz um jogo de baralho. Então, todo mundo, isso aqui é um livro de clube de leitura de adulto, tá, gente? Eu só trouxe para mostrar qual é a ideia. Todo mundo leu esse livro. Esse foi o livro que a gente leu no mês passado, A Cachorra. Aliás, uma história bem triste, mas bem bacana de se ler. Aí a gente vai conversar sobre o livro, quando é o livro. Aí cada um escolhe uma carta. Então, escolhe um número, uma carta. Eu? Não, ele. Eu? Pode ser. O 10. Então, o que é o 10? Poderia ter passado sem essa. Dos acontecimentos que Damares, que era a personagem do livro, se você pudesse impedir algum de acontecer, qual seria? Essas são maneiras de ensinar os alunos a comentar outras coisas sobre o livro. Quer ver? Volta para trás. O que eu faço? Volta para trás. Pode ir para frente. Por exemplo, quem pediu a nota sabe, ai que raiva. Qual acontecimento da história te deixou mais indignado? Aí é outro. Será que é aqui? Aí vai voltar. Então a ideia é não estar, pode
qualquer outro. Você não estava preparada para essa interação. Você indicaria esse livro? Olha lá. Se alguém te perguntasse sobre esse livro, resumidamente, o que você diria? Então, essa é uma ideia de fazer um jogo de cartas, porque na verdade aqui no nosso clube online a gente faz um PowerPoint. Mas na verdade a gente faz a carta como um jogo de baralho, cada um tira uma carta. Pode ir para frente. Então, tem lá, sem pergunta, fez comentário que desejar sobre o livro A Cachorro. Aqui tem um livro que eu escrevi para a Prefeitura de São Paulo, que é um livro de orientação de práticas de leitura em sala de leitura e coisas de biblioteca. A gente colocou um jogo, tá vendo? Lá tem o baralho, ó. Teve o que merecia. Escolha o vilão mais cruel para colocar na prisão para sempre. Depois o outro, é hora de jantar. Qual livro você leu mais rápido e com menos pausa? Por quê? Depois o outro lá, por exemplo, o troféu esquisitice. Vai para, escolha o autor ou o personagem e dê o seu troféu em defesa dele. Então, vai indo. Isso é maneira de a gente ensinar as crianças a tecer comentários diferentes. Porque às vezes 1, 2 alunos falam, depois todo mundo fica repetindo a mesma coisa. Pode ir. Eu ia fazer com vocês uma atividade, mas é que eu tenho muita fé no tempo, que era para a gente discutir a diferença entre o que os alunos aprendem quando a gente faz leitura em voz alta ou quando a gente faz leitura compartilhada. Tá? Até deixei aí o exercício, mas eu vou colocar, vocês vão receber o slide, já tem a cola para vocês. Bom, qual a diferença? Eu acho importante a gente também saber, né? Porque aí a gente vai fazendo as intervenções didáticas, o que a gente pode fazer antes, durante, depois da leitura. Pode dizer. Aqui, a ler e ouvir história. Qual a diferença de quando a gente lê um livro e quando a gente conta uma história? E aqui eu fui sistematizando mesmo o que o aluno aprende em cada uma dessas situações. Eles adoram ouvir história, é gostoso ouvir história, mas é aquilo que eu falei, a história que a gente conta está na linguagem que se fala. Eles precisam ouvir a linguagem que se escreve. Por isso que às vezes a gente tem que ler sem pular palavras difíceis. Às vezes a gente é muito do bem e acaba fazendo mal. Às vezes a gente quer simplificar tanto que a gente acaba impedindo que eles aprendam, né? Aqui também, atividades fundamentais para desenvolver capacidade de leitura. Pode passar. Vocês viram que tinha que ter uma semana para a gente ficar aqui, né? Pode passar. Aprendemos a ler lendo. Eu coloquei no final do texto, tem um QR Code para acessar esse texto. Nesse texto eu falo por que a gente tem que ler textos mais complexos e difíceis. Porque eu falo que não vou aprender a ler texto difícil lendo texto fácil. Aqui a questão de uma autora que eu gosto muito, esse livro é bem interessante. Pode passar. Aqui, ó. Ensinar a fazer esse tipo de interpretação. Quando a gente vai trabalhar com leitura, a gente tem que pensar para quem que a coisa foi escrita. Olha esse outdoor, gente. Era lá de Uberlândia. Bebeu, está dirigindo, desculpa a intimidade, mas a viúva é bonita? Qual o gênero? É um outdoor, mas é escrito de forma de uma piada, né? Mas tem muito estigma por trás disso. Quem escreveu isso está falando com todo mundo em geral? Não. Está falando com quem? Olha, um homem, parece que só homem bebe. Né? E ainda coloca a mulher como se fosse um objeto, né? Bom, você não é mais dono dela, você morreu, passa para mim. Essas discussões a gente precisa fazer com as crianças. Isso é importante, né? Aqui eu estou com um pouco de pressa que eu não quero atrasar vocês, mas era legal a gente olhar tudo. A cor que usou, pode passar. Olha esse. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Bem legal o trocadilho, né? Bem interessante. Mas aquilo está escrito numa placa de trânsito. Por quê? Parece que é uma regra, uma norma. Mas olha, gente, é um adolescente essa perna. Um ser humano adulto não tem uma perna dessa. Quer vender a ideia de que eu só posso usar mini saia se eu for uma pessoa light. Se eu for magra, se eu for jovem, tá cheia também. É isso que a gente precisa mostrar para as crianças. Porque eles veem tudo que eles acham engraçado.
engraçado, eles curtem e repassam. E estão repassando preconceito, estão repassando uma série de coisas que a gente não deveria passar. Pode passar. Aqui é do livro da Angela Kleiman, que ela fala que é importante a gente ensinar o contexto. Aí está lá, olha aquela charge interessante. Vocabulário da Copa, acabando a falta. O jogador está com uma pá lá, né? Enterrando o outro. Pode ir. Aqui, essa questão do contexto, como é que eu ensino para o meu aluno, né, que cada vez que a gente vai ler uma coisa no jornal, na revista, nenhuma linguagem é neutra. Sempre por trás não tem nenhuma neutralidade, mesmo quando a pessoa diz que é neutro. Né? Você falar, ó, essa população invadiu a fazenda. O outro jornal fala, a população ocupou. Ocupou é diferente de invadiu. Cada um que usa uma palavra, você consegue ver por trás qual é a ideia que eles têm, por exemplo, de reforma agrária. Tá? Então, vamos pensar, como é que a história da Chapeuzinho Vermelho seria contada nos diferentes meios de comunicação? Só que isso é super antigo, hein, gente? Tem os mais jovens, eu acho que não vão nem saber de que revista que a gente está falando. Mas pode. Revista Cláudia é uma revista que era escrita para quem? Para que público, em geral? Feminino, para mulher. Aí sairia assim a manchete: como chegar na casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos bolos no caminho. Pode passar. A revista Nova também era uma revista feminina, mas era uma revista mais assim, menos conservadora. Aí ela seria assim, 10 maneiras de levar o bolo à loucura na cama. Na Marie Claire, que já era mais alternativa ainda, já era na cama com o outro e a minha vovó. Revista Veja, Chapeuzinho Vermelho afirma, acho que não foi tão perigoso assim, admito. Fantástico do Tempo da Glória Maria, a gente precisa mudar esse slide, né? Ela até morreu, cara. Que gracinha, gente, vocês não vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada da barriga de um lobo, não perca após os comerciais. Foi retirada viva. Aqui no tempo que o William Bonner ainda estava no Jornal Nacional com a Fátima Bernardes, boa noite, uma menina de 7 anos foi devorada por um lobo na noite de ontem. Mas, é a Fátima Bernardes, mas graças à atuação do caçador não houve uma tragédia. É sempre assim, vocês já viram o Jornal Nacional, ele fala a parte ruim da notícia, ela vem pela soprada, né? Tem uma coisa entre homem e mulher. Marie Claire, na cama com o lobo e minha avó já passou, pode ir. Cidade Alerta, onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vovozinha a pé, não tem transporte público, não tem transporte público, foi devorada viva. Um lobo safado, põe na tela que eu falo mesmo, não tenho medo de lobo não. Folha de São Paulo. Chapeuzinho à direita, perto da mão do Salvador. Na matéria teremos um box com os zoólogos explicando hábitos alimentares do globo e um imenso infográfico mostrando como a Chapeuzinho foi devorada e salva pelo ganhador. O estado de São Paulo. O lobo que devorou o Chapeuzinho seria, não está afirmando, filiado ao PT. Pode passar. Notícias populares. Sangue e tragédia na casa da vovó. Revista Capricho, esse lobo é um gato. Playboy, sai fotográfico da Chapeuzinho um mês depois do escândalo, veja o que só o lobo viu. Revista Caras, na banheira de novo para massagem, na casa da vozinha, ela tá lá e diz, né, até ser devorada, não dava valor para muitas coisas na minha vida, hoje sou outra pessoa. Revista Isto É, gravações revelam que o lobo foi assessor de um doente. Então, gente, para garantir essa autonomia que a gente quer desenvolver, é muito importante que a gente interprete isso. O que está por trás? Quem será que escreveu? Escreveu para quem? Essa revista, quem compra essa revista? Circula com o quê? Que tipo de assuntos? Isso que é interpretar. Não é só pegar o texto em si, deslocar do contexto. Pode passar. Mas nós compreendemos também que a gente tem um repertório grande de conhecimento de todas essas revistas, né? Sim. Então eu acho que aí a grande dificuldade é fazer com que o aluno compreenda todas essas possibilidades de leitura e interpretação. É, claro. Aqui eu não estou falando para levar isso da Chapeuzinho. Sim, não, eu estou mas eu tenho assim, de compreensão. Exatamente, mas o que ela falou é fundamental. Se a gente não lê jornal, revista, livro, coisas na internet, se não ampliar o repertório, ele não vai conseguir acionar. É a mesma coisa que a gente pegasse aqui mesmo, uma criança de 12 anos, ela não ia achar engraçado, porque ela não
sabe o que é a revista Clara, a revista Nova. Se eu não conheço, como é que eu vou saber? Ou se a gente não traz a discussão e o debate do que está posto para a sala de aula, para as crianças, porque a gente vê aí a internet mesmo, às vezes até as igrejas, né, pregando algo que as crianças vão lá e tem aquilo como verdade absoluta e eles não pensam sobre, para poder decidir. Exatamente. Traz, ou usam de maneira distorcida. Então, para formar um leitor que seja realmente, crítico, ele só vai aprender a criticar se alguém provocar, gente. Ninguém dorme alienado e acorda crítico. O senso crítico precisa ser fomentado, provocado, instigado. Mas pensa bem, é engraçado, mas engraçado por quê? Está colocando a mulher lá, vamos pensar na do surgiu, vai morrer e tal. Está colocando a mulher como se fosse um objeto. Saiu eu vou lá e cato como se fosse uma coisa, né? Então acho que essas discussões são importantes. Pessoal, tem dois materiais. Um é esse Leitura ao Pé da Letra, é um caderno de orientação para ambiente de leitura. Aí tem várias dicas. Uma que é mar de livros, criando uma estante excêntrica, tem aquele jogo de cartas. É um material que a gente escreveu selecionando boas experiências de leitura da Prefeitura de São Paulo. Um material bem bacana. No outro QR Code tem o texto que eu falo, que eu escrevi para a EJA, mas que vale para todo mundo, essa ideia de que a gente só aprende a interpretar textos mais complexos, olhando para textos mais difíceis mesmo. Ao final do dia a gente pode disponibilizar no grupo? Acho que fica melhor para vocês, né? Após a próxima turma de atualização, né? Na pauta, pessoal, eu também deixei para vocês aqui alguns textos. Na pauta eu deixei para vocês alguns textos também complementares, como fazer um clube de leitura, o tempo e a organização de sequências didáticas de leitura. Aqui tem algumas referências bibliográficas que são as que eu usei hoje, para falar com vocês, acho importante dizer, né, quais são os referenciais. Pode passar mais um. E aqui, gente, a avaliação, como eu estou vindo aqui pela Moderna, e é a primeira vez que eu faço um trabalho pela Moderna, eles pediram para vocês responderem, peço que vocês respondam sinceramente, não precisam ficar com não, vou ter que falar que gostei. Não, sejam bem sinceros, né? Pode ter críticas, sugestões, eu vou agradecer muito. Tudo bem? A crítica é que foi rápida, é que é pouco, né? Pode ser mais. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito pela acolhida, pelo respeito, pela participação. Vocês ficaram super aí envolvidos. Às vezes acontece da gente ir em um lugar e a gente percebe que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, porque a gente sempre tem que resolver 10 mil coisas, né? Sim. Ao mesmo tempo, às vezes gente que entra, gente que sai, precisa, e hoje o grupo ficou tão envolvido aqui, então